Os irmãos abriram sua Bíblia em Colossenses 3. Amém? Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Sendo assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontade má e ganância, e que também a idolatria. O 6, para nós encerrar aqui. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Vamos dar sequência no restante do texto. Hoje eu quero trazer para os irmãos abordar um assunto, a convenção de um ser humano, né? Um ser humano que sai de lá do mundo e quando Cristo escolhe ele e fala: venha, me segue. E quando Cristo nos chama, Ele chama nós do jeito que nós estávamos. Só que uma diferença é que nós não podemos continuar do jeito que estava lá fora do mundo. E a partir daí eu vou tentar ser bem mais claro possível. Vou trazer um exemplo. A mesma coisa, uma árvore bem robusta. Quando aquela árvore bem robusta, ela está cheia de galhos bem longos, o que é que o dono daquela árvore faz? Tira a poda. Faz a poda dela. Tem gente que faz a poda tão drástica que acaba ficando só a parte do caule com aquelas pequenas galhas em volta. Há dois caminhos. Um caminho que leva para o céu e um caminho que leva para o inferno. O caminho que leva para o inferno, as portas é bem larga. A porta passa bastante pessoa de uma só vez. Só que o caminho estreito é que leva para a salvação, que leva para Cristo Jesus, que leva para a morada celestial ao lado do Pai, é uma porta estreita. E essa porta estreita só passa um de cada vez. Não é uma porta estreita que passa duas pessoas um lado do outro, não. Só passa um de cada vez. E como fazemos para passar por essa porta estreita, sendo que nós já vínhamos lá do mundo, onde a porta era larga e nós tínhamos, vamos dizer, o livre-arbítrio de fazer tudo que aquilo que nós pensamos e queremos. Nós fazia aquilo que nós queríamos e fazia aquilo que nós não queríamos, fazia também iludido pelos amigos. Amém? Só que quando Jesus nos chama, aí que vem a dificuldade de nós seres humanos, de nós carnais. Porque nós vem trazendo uma grande bagagem de pecado em nossa vida. Nós vem trazendo coisa que quando nós estávamos lá no mundo, Deus nem olhava para aquilo. Porque nós não era filho de Deus. Ou seja, de geração sim, que nós somos uma geração de Adão. Então nós somos filhos de Deus por herança. Mas nós não era chamado filho adotivo, que nós somos hoje. Hoje nós somos filhos em Cristo Jesus, porque Ele nos resgatou lá de fora do mundo. Então hoje nós somos filhos dele. E quando nós somos filhos de Deus, nós passamos a obedecer a Deus. Nós tentamos fazer o melhor para Ele. Para quê? Para Ele poder se agradar em nós. Senão acontece que no versículo 6, aí por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre o que vive na desobediência. Aquelas pessoas que não obedecem a Deus, Deus acaba se irando com essas pessoas. Aqui não está falando para quem está lá no mundo, para quem é do mundo, não. Aqui está falando para cristão. Essa carta foi direcionada aos Colossenses para cristão, para a igreja. Aqui está falando de nós. Então vamos lá. Quando eu peguei o exemplo lá no começo da árvore, nós, cheio de pecado, nós era bastante robusto, só que a porta onde nós ia passar era estreita. E como fazemos isso? Vamos fazer a poda. Nós temos que tirar aquelas coisas mais terríveis, ou seja, buscar aquela coisa mais longe, ao qual levou nós para o fundo do poço, aquelas galhas mais longe, vamos ter que podar. Conseguimos podar de uma só vez? Não. Você não vai conseguir tirar aquelas coisas que você trazia lá do mundo, quando Deus te chamou de uma só vez. Porque você não vai ter resistência, você não tem a capacidade de suportar, às vezes, a falta de alguma coisa. Muita gente até hoje, depois de 10, 15 anos, às vezes de estar na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, às vezes está todo dia na igreja, pegando os cultos, mas às vezes tem coisa que Deus olha e fala: isso não poderia estar acontecendo. Isso aqui que esse meu filho está fazendo, não poderia estar acontecendo. Por quê?
No culto de ensino, o pastor ensina o que é certo e o que é errado. Nos cultos demais dias, na sexta e no domingo, dia da família no domingo, é pregação, é ensinando a palavra do Senhor. E quando é pregação, é ensinando a palavra do Senhor, com certeza, pastor nenhum, vai fazer ou ensinar ou induzir você a cair no errado. Ele vai te induzir e ensinar em cima da palavra do Senhor, que é fazer a coisa certa e entrar na porta estreita. Então vamos lá, vamos continuar pela poda. A gente, como Deus resgata nós passa todo aquele processo de quê? De limpeza. Deus vai tirando aqueles pecados mais grandes que você tem, Deus vai te tirando. Você vai tentando fazer aquilo ficar cada vez mais distante de você. Se você bebia todo dia da semana, você vai ter que começar a abandonar. Muita gente não suporta largar do dia para a noite. Muita gente não suporta ficar sem um álcool, sem tomar um gole de vinho durante um certo tempo. Tem pessoas que tomam vinho diariamente, mesmo dizendo que é crente, toma vinho, mas isso não cabe a nós aqui no momento entrar por essa parte. Só que aí, se você fumar, você vai ter que abandonar. Só que muita gente não suporta ficar muito tempo sem fumar, porque aquele vício já impregnou na mente. A mente sente falta daquilo e começa. Só que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter a certeza que Deus não quer aquilo para nós. Deus vai falar, não toma hoje, não faz isso aqui. É que nem seguir um texto. Se você mente, vamos parar de mentir, vamos se afastar da mentira. E nessas pequenas coisinhas que às vezes Deus acaba se irando conosco. É a mesma coisa de você ter um filho e você quer que aquele filho seja obediente para você. Tem uma grande diferença em ser obediente e ser escravo. Escravo faz aquilo porque é forçado a fazer. Com Cristo não. Nós fazemos porque Jesus Cristo é nosso Pai. E o nosso Pai, nós temos o direito de Ele mandar e nós imediatamente fazer. Deus não é força e nós não fazemos forçado. Nós fazemos tudo de bom agrado com o nosso Senhor. E quando nós fazemos o que Ele pede para nós fazer, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que se esforçar, fazer o melhor. Porque quando nós fazemos o melhor para Ele, Deus começa a olhar, falando, tem sua sala, tem, todo mundo tem falha. A palavra de Deus é bem clara, fala que na terra não tem santo. Sem santificação, jamais alguém verá a face do Senhor. Nós vivemos nesse mundo cheio de coisa aqui, que aparentemente aos olhos do mundo é coisa boa. Às vezes é coisa boa sim, para a nossa carne, mas nós não vivemos na carne. Nós vivemos em Cristo Jesus, nós vivemos no Espírito. Então, se nós vivemos no Espírito, nós temos que buscar coisa, onde fala o texto, buscar coisa direcionada do alto do céu. Que a igreja ainda costuma fazendo aquilo, mesmo tendo na casa do Senhor, como se ele vivesse lá no mundo ainda. Deus está chamando a atenção. Deus está falando o quê? Você está praticando as coisas, outrora, você estava lá no mundo, estava praticando. Mas quando você veio para a casa do Senhor, você veio buscar a presença de Deus, vocês continuam ainda, na minha tradução fala, nelas também andaste no passado, quando ainda viveis nesse hábito, mas agora livrais de todo isto, da raiva, do ódio, maldade, difamação, palavra indecente e do falar. Está vendo? Antes do nosso falar, Deus está chamando a atenção. Palavra indecente. Mas aqui fala, palavra má, indecente. Então Deus não quer. Então é muitas coisinhas que às vezes nós trazemos para a nossa vida, nós carregamos, que às vezes para os olhos de Deus, às vezes não, com certeza para os olhos de Deus, é coisa má. Então nós temos que se livrar isso aos pouquinhos. É difícil? Não é fácil nós se livrar. Mas o que acontece? Mas quando nós começamos a buscar coisa direcionada do alto do céu, nós começamos a esquecer. Fazer aquilo que realmente é buscar mais, é orar mais, fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Porque, entre aspas, agradar a Deus, às vezes nesse mundo, é complicado. É complicado. Mas por que assim? Porque às vezes você está no trânsito, um cara te dá uma fechada, você já esquece, já quer soltar o cara, já mandar ele descer direto, mas aí você lembra, fala, Senhor Jesus Cristo, não posso fazer isso, tem que fazer a diferença. E só que um detalhe aqui agora, mas quando você fala assim, com o teu coração cheio de raiva, Deus te abençoe, é complicado também, porque você está falando na raiva, Deus te abençoe. Será que Deus está falando abençoe ele mesmo? Você está falando irado?
Agora, se você fala, não, Deus te abençoe, beleza? Mas aí você falou, Deus te abençoe na ira, na raiva. Então, Deus fala o quê? Para não se irar. A palavra de Deus fala para nós ser tardio em se irar. O quê? Que é espírito de mansidão. Você é sossegado, é tranquilo. Então, nós teríamos que ser assim também. Vamos dar sequência aqui no versículo 9, né? Não mintais uns aos outros, pois já vos despediste do velho homem com a sua atitude. Tá vendo? Aquelas coisas que nós tínhamos quando nós era do mundo, que quer dizer o mundo, né? Do velho homem, quando era do mundo, nós temos que despedir dela. Tem que esquecer isso aí. Nós temos que fazer aquilo do passado, não trazer mais à tona em nossa vida. E o mais interessante, irmão, é que quando nós pensamos, muita gente pensa que seguir a Cristo, que tudo vai mudar, que tudo vai ser aquela mil maravilha. Sim, tudo muda, mas quando a gente tem a facilidade de aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida, quando nós temos a facilidade de aceitar que Deus nos chamou para fazer a diferença, não ser diferente, mas fazer a diferença. Nós não precisa andar na rua aí com calor de 40 graus aí, interno, para ser diferente. É fazer a diferença nas nossas atitudes. O nosso modo de agir em determinada situação, o nosso modo de saber lidar com determinada situação que aparece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque é óbvio, às vezes alguém, ou é o cão que usa o cara, ou às vezes não é a pessoa mesmo que tem já a mente possuída, algo desse tipo, e acaba trazendo aquela turbulência na vida dele, trazendo para você. Então nós temos que saber lidar com as pessoas, para nós não querer bater de frente, entendeu? Porque o que acontece? Aquela pessoa lá, às vezes passou um dia mal, às vezes não dormiu bem, isso aí acaba nos afetando praticamente no nosso mundo espiritual. Mas quando nós estamos assim, ligados com Deus, nós conseguimos manter a tranquilidade e fazer. E qualquer palavra áspera para os irmãos. Palavra áspera é aquela palavra com tom de arrogância, né? Com um tom exaltado, né? Então aquilo ali se torna assim uma palavra áspera. Então é pequeno detalhe que nós como um cristão, nós como um seguidor de Cristo e que queremos morar no céu, nós temos que deixar de lado, porque senão isso acaba afetando. E o pior, porque quando a gente, que nem você pode ver lá num texto, né, de Colossenses 3, que por causa, no versículo 6, e por causa dessas práticas, a qual foi citada aqui, malignas, que vem a ira de Deus sobre o que vive na desobediência. Então, já imaginou a ira de Deus na nossa vida? Você pode ver nos textos do Velho Testamento, quando Deus se irava com o povo que dizia fazer a vontade dele, que lá em Israel mesmo, fazia a vontade dele, mas qualquer coisinha, dificuldade que eles passavam, eles começavam a querer apedrejar Moisés, querer abandonar o Deus, querer voltar para o Egito para comer aquela cebola. O que Deus fazia? Deus castigava. Deus castigava aquelas pessoas. Então, agora imagine nós sendo castigados por Cristo. Porque Deus fala que ele tipo assim, ele demora a se irar, mas quando ele está puxando você para o caminho, e você volta de novo, ele vem de novo, você volta de novo, ele vai ter que dar um toquinho no seu tornozelo, e às vezes aquele toquinho no tornozelo, nossa, dói, às vezes aquele puxão de orelha que ele dá na gente, dói, e aí acaba complicando, tanto na nossa vida voltada espiritual para Deus, ou como aquela vida física. Você pode ver aí que muita gente que era pregador, que era pastor, evangelista, hoje está no mundo. Mas será por que ele caiu no mundo? Não vamos generalizar, não vamos dizer 100%, mas às vezes a pessoa voltou para o mundo, voltou a praticar a coisa errada, as coisas má, porque às vezes não cumpria isso aqui que está na palavra do Senhor. Às vezes aquelas pessoas, na casa do Senhor, que nem está falando no texto, e aquela pessoa ainda fazia as coisas que desagradava a Deus. E aí começa a entrar naquela rotina, né? Você começa a achar que tudo é permitido, que tudo é liberado. Eu quero pegar um gancho aqui em tudo é permitido, tudo é liberado, que tem muitas pessoas que falam que livre-arbítrio o ser humano cristão tem,
Só que livre-arbítrio na palavra de Deus, na Bíblia, você não encontra em lugar nenhum. Quando nós estamos lá no mundo, pode seguir o livre-arbítrio, você faz o que quer, o que não quer. Mas quando passamos para pertencer e fazer a vontade de Deus, o livre-arbítrio acabou. Não tem livre-arbítrio. Por quê? Ou nós fazemos o que Deus quer e obedece a Ele, seja filho dele, ou nós não fazemos o que Deus quer e vamos ser filho do diabo. Então não há livre-arbítrio. Mas irmão, então quer dizer que eu não posso errar? A palavra de Deus fala para não pequeis, mas se pecar, tenho quem? Jesus, como nosso advogado. É óbvio. Ele fala o quê? Não pequeis, mas se pecar. Mas esse mais é complicado, porque às vezes é um pecado que você cai. Você vê muitas pessoas aí, cai num determinado buraco, que às vezes para sair, para te tirar de lá, às vezes precisa de muita força. Mas quando pecar, aqui eu vou trazer para um sentido mais leve, para não pequeis, mas quando pecar, tem Jesus como nosso advogado, é óbvio, é claro. Só que acontece, vamos deixar para esses pecados. Bem-aventurado todos que lavam a sua roupa no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Está vendo só? Olha o direito que nós temos aqui, quando nós obedecemos e fazemos tudo à vontade do Senhor. Nós ganhamos o direito de entrar, no trono celestial. Agora, imagine só, vou voltar um pouquinho lá atrás, a convenção, Pedro foi um grande homem de Deus, E vocês sabem que Pedro andou com Jesus, Jesus teve o ministério e Pedro andou com Jesus esse tempo todo. Pedro, quando Jesus foi pego para ser, vamos dizer entre aspas, morto, Jesus não foi morto, Jesus se deixou se levar para cumprir aquilo que tinha que ser cumprido, senão não estaria aqui hoje. O que é que Pedro fez? Pedro rachou uma espada e arrancou a orelha do soldado. Será que Pedro, esse tempo todo andando com Jesus, ele era convertido? Será que ele estava convertido? Pedro negou Jesus 3 vezes. Será que ele era convertido? A convenção de Pedro vendo Jesus pregar, Jesus ensinar, ali praticamente 24 horas, que a pregação de Jesus era longa, que era multidões querendo ouvir a pregação de Jesus. Pedro levou esse tempo todo vendo Jesus ensinar. Agora imagine nós, vendo um ser humano que nem nós, falhos. Todo mundo somos falhos, todo mundo erra, todo mundo tem sua fraqueza. Agora imagine só a convenção. Agora olha o que acontece com Pedro, quando ele se converte de verdade, porque tem aquele arrependimento. Pedro teve o verdadeiro arrependimento. Judas se arrependeu também. Mas que Judas se arrependeu de ter feito aquilo, ter traído Jesus, mas não se arrependeu de verdade no coração dele. Por que não se arrependeu de verdade? O que é que ele fez? Ele foi lá e tirou a sua própria vida. Então ele não se arrependeu de verdade. Ele se arrependeu sentimentalmente, só no sentimento, mas ficou ali. Manteve aquele remorso que nem Pedro teve. Pedro chorou de remorso. Pedro pensou, vamos conjecturar um pouco. Pedro falou, rapaz, eu entreguei Jesus, cortei a orelha dele, neguei ele, todo mundo apontando, um deles aqui, eu andava com Jesus, com o mestre, junto com o mestre, não sou eu, ainda falava um monte do pessoal ainda. Tem tradução que se fala que ele xingava o pessoal, não foi eu, e começava a xingar o pessoal, excomungava o pessoal. Um cara desse não era convertido, quase 3 anos andando com Cristo e não se converteu. Nós hoje, às vezes nós conseguimos se converter de verdade, 1 ano, 2 anos, tem pessoas até com 10 anos convertidas de verdade, que leva um tempo, é um processo, é o passar da plana de Deus. Só que às vezes esse passar da plana de Deus, onde que falei, às vezes eu dou um toque no tornozelo e nós chora, nós dói. Agora, olha a vantagem de você fazer tudo à vontade de Deus. Se eu não me engano é João 14, versículo 15, se eu não me falo na memória, Jesus fala o quê? Buscai primeiro as justiças e as coisas do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora olha só, quando nós começamos a buscar as coisas do alto do céu e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Às vezes nós pensamos tanto, em buscar alegria pessoal. Às vezes você fica feliz quando você recebe do seu chefe um elogio, às vezes você muda de cargo, você passa a ser um líder do setor, você começa a ganhar mais. É muito bom isso aí.
Mas você não precisa ficar focado tanto nisso, em querer trocar de carro, em querer ter uma casa boa. Você tem que primeiramente buscar fazer a vontade de Deus, buscar as coisas do céu, e as demais coisas foram acrescentadas. Deus estava trazendo ali que o pessoal estava se preocupando muito com o dia a dia e estava esquecendo as coisas do alto do céu. Então, quando nós se encaixamos, quando nós se convertemos de verdade, nós começamos a se preocupar com isso. Nós temos que ter sonho? Temos. Nós temos que buscar. Porque lá na frente do mundo espiritual já está ali garantido, já é seu. Só que para isso nós temos que buscar aquilo lá. Nós não podemos ficar pedindo para Deus só porque nós somos convertidos em Cristo Jesus, que nós fazemos a vontade dele. Nós não podemos ficar de braços cruzados também pedindo para Deus mandar um carro, né? Cair do céu. Porque é tanto se esse carro cair do céu, acabar matando a gente na cabeça. Então, nós temos que buscar aquilo. Nós temos que trabalhar, sim. Temos que ter cabeça. E uma grande vantagem é que quando você se converte, eu não sei se com os irmãos foi assim, mas comigo, você sente uma grande diferença no seu bolso. A primeira coisa que você sente é a diferença no seu bolso. Porque aquilo que você gastava outrora com coisa má, que só trazia a felicidade para a carne, hoje você economiza. Ou você consegue juntar, comprar uma motinha. Depois você consegue juntar mais, comprar um carro. Depois você consegue juntar mais, comprar um terreno. E você começa a ter sua coisa. Comigo foi assim. Então o que acontece? Eu creio com os demais irmãos, é a mesma coisa. É só a gente ter cabeça, entendeu? Para saber administrar aquilo que Deus deu. Mas quando nós está focado em Cristo Jesus, com certeza a gente vai, né, caminhando aí, se encaixando naquilo que Deus quer para conosco. Vamos para Tiago, Tiago 1, 19 e 20. Vamos navegar aqui um pouquinho na Bíblia, né? Você está entendendo? A palavra de Deus falou aqui, para nós ouvir mais, né? E falar menos. Porque a gente tem que estar, né, sempre preparado para ouvir, né? Porque aí no versículo 20, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus.